Nosso Deus, agora com a pregação da palavra. Então vamos abrir lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos continuar nossa série nas parábolas de Jesus. Mateus 20, todos acharam? Ok, mas a gente vai começar a ler do capítulo 19, versículo 23. Só para a gente pegar um pouquinho do contexto aí, que vai ser muito importante. A parábola começa do primeiro versículo do capítulo 20, vai até o versículo 16, mas a gente vai começar a ler do capítulo 19, versículo 23. Mesmo assentados, escute com atenção a palavra de Deus. Isso não é qualquer livro, é o próprio Criador falando. Diz assim, Mateus capítulo 19, a partir do verso 23. Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, eu lhe imploro que o Senhor abençoe esse momento de pregação, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o homem aqui na frente seja reduzido, seja diminuído, e que somente a glória do Senhor Jesus possa brilhar por meio das suas escrituras, Deus. Te peço, Deus, que haja conversão, que haja consolo. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor se alegra quando uma ovelha volta ao Senhor, então, Deus, faça isso hoje. Tem eleitos aqui dentro, Deus. Então, converta-os. Em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, quando eu estudava na UNB, teve uma greve. Que novidade, né?
mas teve a greve, e ela duraria cerca de 3 a 4 meses. E aí ela começou no início do semestre, de forma que a gente nem sabia direito como que era a matéria e tudo e tal. E aí eu não tinha mais nada para fazer. Então eu fui procurar um emprego. Aí eu conheci um amigo que trabalhava num cinema do shopping, e aí eu falei com ele, vê aí, o que você consegue arranjar aí para mim? Vê se tem um emprego aí para mim. E aí ele conseguiu. Foi meu primeiro emprego. Aí eu comecei limpando as salas de cinema, limpando os banheiros, os corredores, direcionando os clientes para as salas e tal. 6 horas por dia, 15 minutos de pausa para o lanche. Mas o bacana é que podia assistir filme de graça. Fora do expediente, claro, só para você saber. Aí, eu recebi o meu primeiro salário. Uau! Uns dos R$120. Era menos que o salário mínimo. Eu nem lembro com o que eu gastei. Eu acho que foi com produto anti-espinha, da Avon, alguma coisa assim. Mas eu fiquei feliz. Eu trabalhei por isso. Eu mereci. Até que precisaram de alguém na bilheteria. Aí eu fui. Uau! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mexer com o dinheiro da empresa. Ficar preocupado, pensando, será que eu errei algum troco? E se faltar no meu caixa, eles vão descontar do meu salário? Ser o primeiro também a atender o cliente. E quem trabalha atendendo o público sabe quanto que é desgastante. Aí o sistema trava, você fica sem troco, a máquina do papel do cartão acaba, e a pessoa reclamando ali na sua frente, falando que o filme vai começar, e ninguém aparece para te socorrer. Além disso, trabalhar 6 horas em pé, na mesma posição. Canseira. Mas aí veio o salário. R$120. Puxa vida, que decepção. Trabalhei tanto, cansei tanto para receber isso. Pelo menos, enquanto eu estava limpando as salas, os banheiros, o trabalho era mais dinâmico, era menos cansativo, valia a pena, mas agora... Talvez você já tenha passado por essa decepção, de trabalhar por alguma coisa, mas aí a recompensa não compensa o esforço. O desgosto aumenta, então, quando você descobre que alguém trabalha menos que você e recebe o mesmo que você, ou até recebe mais que você. Se eu trabalhei tanto, se eu me esforcei tanto, eu mereço receber o equivalente ao meu esforço. Se você estuda 5 anos na faculdade, faz estágio, curso de especialização, faz mestrado, etc., você espera que o seu salário seja compatível com o que você se esforçou e seja maior do que o do fulano que está começando os estudos agora. E a Bíblia não é contra isso. Nas relações de trabalho, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Paulo diz a Timóteo que o presbítero que preside bem, especialmente o que se afadiga na palavra, é merecedor de dobrados honorários. Trabalhos diferentes são remunerados de forma diferente. Além disso, a Bíblia diz que para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O chefe não chega para o empregado e diz assim, olha, meu querido, você trabalhou para mim o mês inteiro. Você não merece, mas como eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou gracioso, eu vou te dar esse dinheirinho aqui. Não é assim que funciona. O empregador é devedor do trabalhador. Se você trabalhou, você merece receber o salário. E a Bíblia diz que reter, defraudar o salário do trabalhador é pecado de furto. É legítimo, então, você se capacitar, se esforçar, ser um bom funcionário, esperando uma promoção, um salário melhor. Esse é um pensamento natural, então, nas relações trabalhistas, nas relações comerciais, etc. Mas e no nosso relacionamento com Deus? Como as coisas funcionam no reino de Deus? Será que é assim? Se eu faço alguma coisa, Deus fica obrigado a retribuir conforme o meu esforço? Deus fica me devendo? Deus fica sendo meu devedor por causa do meu comportamento? Nessa parábola aqui, Jesus usa uma relação comercial para ensinar que o relacionamento de Deus conosco não é como uma relação comercial. Por isso a gente vai ver algo bem simples. A gente vai ver que Deus recompensa a seu povo. Não porque merecemos. Não é como dívida pelo nosso esforço, mas porque Ele é um Deus soberano, gracioso e galardoador.
galardoador dos que o buscam, como diz Hebreus 11:6. Se na semana passada nós vimos que a nossa dívida para com Deus era impagável, mas ainda assim ele nos perdoou, hoje nós vamos ver que Deus não deve nada para a gente, mas ainda assim ele concede recompensas. Mas antes de entrar no texto em si, vamos explorar aí o contexto da parábola. O que levou Jesus a contar essa parábola? É importante notar, olha aí no verso 1 do capítulo 20, a parábola começa com por quê. Há, então, uma conexão aí com o contexto anterior. E aí, no começo do capítulo 19, Mateus nos conta que Jesus sai da Galileia e vai para o território da Judéia. E aí, como de costume, multidões o seguem. Ele cura várias pessoas, debate com os fariseus sobre casamento, abençoa algumas crianças, e aí ele sai dali, continuando seu caminho até Jerusalém, onde seria traído, morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas no caminho aparece um jovem rico. E aí ele pergunta para Jesus: que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde: guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ótimo! Eu tenho observado tudo isso. Que mais falta? Aí Jesus responde: ok, se você quer ser perfeito, venda seus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diz o texto que, ouvindo isso, o jovem sai triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus diz aos discípulos que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E camelo aqui é camelo mesmo, tá? É o animal. E agulha aqui é a agulhazinha mesmo. Jesus está falando, é impossível. Tanto que os discípulos ficam grandemente maravilhados, está em Mateus 19:25. E aí perguntam para Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles têm essa reação? Por que eles fazem essa pergunta? A religião judaica, nos tempos de Jesus, ensinava que a salvação e as bênçãos decorrentes da salvação dependiam do que a pessoa fizesse de bom. Por isso o jovem rico pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O entendimento era de que a salvação era meritória. Dependia do seu trabalho, dependia do seu esforço, do seu desenvolvimento espiritual. Então, se você desse esmolas, fizesse jejum, orasse, guardasse o sábado, se você praticasse boas obras, você ia acumulando créditos diante de Deus. E, no fim, uma vez que seu saldo era positivo, você ia para o céu, você era salvo. Era uma relação comercial. Você trabalhou pela sua salvação, logo, Deus deve a salvação a você. Se alguém fosse rico, então, isso era evidência ainda mais forte de que a pessoa era abençoada por Deus e era salva. O jovem diz que obedece vários mandamentos e ainda é rico. Aí os discípulos pensaram: esse é o cara, ele é salvo. Mas Jesus diz: não tem nada a ver. É impossível um rico ser salvo confiando nas suas riquezas. Riqueza, prosperidade material, não é evidência de que alguém seja salvo, apesar do que a gente escuta por aí. Jesus não condena a riqueza em si. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, José de Arimateia eram homens ricos, mas eram homens de fé. O problema aqui é mais profundo. Jesus condena a idolatria ao dinheiro. Por isso os discípulos ficam grandemente maravilhados. E aí perguntam: sendo assim, quem pode ser salvo? Ora, nós achávamos que se alguém pudesse ser salvo, esse alguém era o rico. Mas se ele não pode ser salvo, quem pode? Aí Jesus olha para eles e responde: isso é impossível aos homens. É impossível ao homem alcançar a salvação, entrar no reino de Deus, herdar a vida eterna, confiando no que ele é, no que ele faz ou no que ele tem. Isso é impossível aos homens. Mas para Deus,
tudo é possível. Jesus está dizendo, a salvação pertence ao Senhor. Não é o homem que salva a si mesmo de forma meritória. É Deus quem salva o homem pela graça. Então Pedro, daquele jeito de Pedro, diz, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Ou seja, Senhor, foi prometido ao jovem rico que se ele renunciasse a seus bens, ele teria tesouro nos céus. Pois bem, nós deixamos tudo para seguir-te. Qual vai ser a nossa recompensa? Ainda que seja uma dúvida legítima de Pedro, ele ainda está pensando em termos de mérito, como a resposta de Jesus e a parábola vão mostrar. Ora, se eu deixei tudo, qual a minha recompensa? Meu esforço foi grande. A minha recompensa tem que ser grandona também. E Jesus, nesse primeiro momento, não rebate o pensamento de Pedro. Ele diz que os apóstolos terão recompensa. Ele fala, na regeneração, no tempo em que Deus for renovar todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A recompensa dos apóstolos é que eles reinarão com Cristo. Mas não só os 12 vão receber recompensas. Jesus continua, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, e aí vem a advertência, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, porque o reino dos céus é semelhante, e aí vem a parábola. A parábola, então, é a continuação da fala de Jesus, onde o contexto é de salvação pela graça, e ele está explicando que os crentes receberão recompensas na glória. Jesus está dizendo, a recompensa de vocês, apóstolos, é que se assentarão em 12 tronos. Vocês serão humilhados aqui, mas serão exaltados na glória. E todos que perderem coisas aqui por causa do meu nome, receberão muito mais na glória. Mas no reino de Deus, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E veja que no final da parábola, em Mateus 20:16, Jesus repete essa frase. Olha aí, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. A parábola, então, vai explicar o que Jesus quer dizer com essa frase. Ela é tão importante que Jesus dedica uma parábola para ela. Então, esse é o nosso contexto aí. Salvação pela graça e a recompensa dos crentes. Agora vamos entrar na história. Vamos entender a parábola. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, etc. O foco da parábola é o dono da casa. É alguém que possui e administra uma casa, uma propriedade, inclui a família, escravos, servos, e nesse caso o homem possui também uma vinha, uma plantação de uvas. Por isso a gente tem que prestar atenção nas ações e falas desse senhor aqui. É aqui que está a lição da parábola. Obviamente o dono da propriedade aqui representa Deus e os trabalhadores são os crentes. Naquela época as pessoas ficavam na praça da cidade esperando serem contratadas por alguém para fazer algum tipo de serviço. O dono da vinha, então, sai logo de madrugada para contratar trabalhadores, para colher as uvas. E aí ele combina o salário com eles. 1 denário por dia, que era o pagamento normal por um dia de trabalho. E era suficiente para poder sustentar a família. O dia de trabalho começava por volta das 6 horas da manhã e até às 6 horas da tarde. Pela terceira hora, diz o texto, que é cerca de 9 horas da manhã, o proprietário voltou na praça e viu que tinha alguns desocupados. Isso aqui não significa que eles são preguiçosos, mas é que ainda não haviam sido contratados. Aí o dono da vinha falou para eles, vão trabalhar na vinha que eu pagarei o que for justo. E aí eles foram. E aí ele faz isso de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Ele vai lá na praça, contrata pessoas, volta. Vai lá na praça, contrata e volta. Quando ele vai na praça por volta das 5 horas da tarde, que é a hora 1/10 aí, no verso 6,
por volta das 5 horas da tarde, ele encontrou outros que ainda estavam desocupados. E aí perguntou para eles, por que vocês estão aqui o dia todo, sem fazer nada? Aí eles respondem, porque ninguém nos contratou. Então vamos trabalhar na plantação também. O proprietário não fala nada de dinheiro. Não fala nada sobre pagamento, mas eles vão. Ao cair da tarde, quando termina o dia de trabalho, o senhor da via manda o seu administrador, que era o responsável por supervisionar os trabalhadores, chamá-los para pagar o salário. E isso estava de acordo com a lei de Deus. Deuteronômio 24, 14 e 15 diz o seguinte, não oprimirás o jornaleiro. Jornaleiro é o trabalhador diário, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que ele não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Até aqui, parece que a parábola está retratando a vida comercial normal. O dono da vinha parece ter uma certa urgência aí em recolher as uvas, então ele volta na praça, vai contratando mais empregados no decorrer do dia, até que no fim chega a hora de pagar os trabalhadores. Mas então o senhor da vinha fala algo estranho aí no verso 8. Ele chama o administrador e fala, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aqui começa a virada na história. Quando os últimos contratados chegam, eles recebem quanto? 1 denário. Trabalharam por 1 hora, mas receberam o equivalente a 1 dia. Quando os primeiros contratados chegam, é óbvio que esperariam receber mais. Opa, que beleza, o fulano trabalhou por 1 hora e recebeu 1 denário. Recebeu por 1 dia. Eu trabalhei o dia todo, logo, eu devo receber mais. Mas eles também receberam 1 denário. Aí vem a indignação. Aí vem a reclamação. Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aí o sindicato dos primeiros trabalhadores anuncia greve da categoria. Fazem passeata contra os opressores, donos de vinha. Atrapalha o trânsito entre Jericó e Jerusalém, queimando a roda das carroças. É aquela confusão. Fala sério. Como não se identificar com esse trabalhador? Ele tem razão. Mas qual a resposta do proprietário? Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Eu não estou te causando dano. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Tecnicamente, o proprietário está certo também. O combinado foi 1 denário. Está aqui o seu pagamento, está aqui o seu 1 denário. O dinheiro é seu. Toma, vai embora. Eu quero dar para o último 1 denário também, porque o dinheiro é meu. Esquisito, né? Ainda que o dono esteja certo, por que a gente sente que tem algo de errado aqui? Porque é muito difícil para a gente tirar da nossa mente a convenção de que recompensas devem ser calculadas de acordo com o trabalho feito. Numa relação comercial é assim que funciona, mas no reino de Deus não é assim. Jesus não está ensinando aqui princípios para as relações trabalhistas, ou 5 passos para ser um empreendedor de sucesso. Um comentarista chega a dizer que se alguém tentar utilizar essa parábola aqui nos negócios, vai falir muito rápido. E o senhor da vinha ainda fala mais. Seus olhos são maus porque eu sou bom? Olhos maus aqui é uma expressão que significa ter inveja. O proprietário está falando o seguinte, espera aí, você está falando que eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu estou sendo generoso com os últimos? Quais são as 2 opções aí? Então veja que Jesus usa uma relação comercial para ensinar que o relacionamento de Deus conosco não é uma relação comercial. O que a gente aprende então com essa parábola? 3 verdades simples, 3 pontinhos aí para ficar fácil.
Primeiro, e o que é mais óbvio, Deus é galardoador. Primeiro ponto, Deus é galardoador. Ele recompensa seu povo. Capítulo 20, versos de 8 a 10. Leia aí pra gente. Capítulo 20, 8 a 10. 1, 2, 3. Deus recompensa seu povo. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho aos nossos ouvidos reformados. Os alarmes na cabeça já se acendem. Opa, recompensa? Espera aí, eu estou sentindo cheiro de romanismo. Salvação por mérito. A gente ouve tanto, né, sobre graça e que nós não somos merecedores de nada, né? Mas calma. Ó o spoiler. Graça é o terceiro ponto. Mas a gente não pode fugir dessa verdade, de que Deus recompensa seu povo, porque é justamente a pergunta de Pedro. Nós abandonamos tudo, o que será de nós? E Jesus não repreende a Pedro, ele afirma, vocês abandonaram tudo aqui, mas vocês receberão muito mais na glória. Além disso, o dono da vinha também recompensa cada trabalhador, ainda que não tivesse sido combinado o preço com os últimos. E por toda a Bíblia é dito que Deus é tão bondoso, que além de nos salvar pela sua graça, ele ainda dará recompensas aos que creem nele. E essas recompensas celestiais são por vezes chamadas de galardão. O próprio Evangelho de Mateus cita com frequência isso. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus diz que se formos perseguidos por causa dele, nosso galardão no céu será grande. No mesmo sermão, Jesus diz que se nós orarmos, jejuarmos e dermos esmolas, com o propósito de sermos vistos e recebermos glória dos homens, nós não teremos recompensa do Pai Celestial. Por outro lado, se fizermos essas coisas em secreto, com o simples propósito de obedecer a Deus e glorificá-lo, Deus nos recompensará. Deus, então, nos promete dar recompensas como um incentivo a obedecê-lo, a caminhar em santidade e a perseverar. E Deus se alegra em fazer isso, porque Ele é galardoador. A gente não sabe exatamente o que são essas recompensas. Alguns acham que é rio de Coca-Cola, cascata de chocolate, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas pela resposta que Jesus dá a Pedro e pelo que o restante da Bíblia ensina, o fato de que estaremos com Jesus já é uma grande recompensa. E também o fato de estarmos com a família de Deus, todo mundo, o povo eleito inteiro e salvo, isso também será uma grande recompensa. Além de nos incentivar à obediência com essas bênçãos, Jesus e o ensinamento bíblico dizem que elas também nos servem de consolo e esperança, porque a alegria que elas trarão superam em muito as perdas, o mal que a gente sofre aqui, nesse mundo quebrado. Esse mundo que geme também para ser restaurado. Nós receberemos muitas vezes mais do que perdemos. Paulo diz em Romanos 8,18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O dono da vinha prometeu que daria 1 denário aos primeiros trabalhadores e ele cumpriu a promessa. Ainda que tivessem suportado o calor do dia, eles deveriam ter sido gratos, porque conseguiram emprego e agora tinham com que sustentar a família. Os últimos foram trabalhar na vinha confiando que o Senhor da vinha os pagaria. Eles foram como que pela fé. E certamente não esperavam que receberiam tanto. Por isso, meu irmão e minha irmã, persevere na sua vida cristã. No amor a Deus. No amor ao próximo. Na sua vida espiritual. Lendo a Bíblia.
orando, participando dos cultos, pregando a palavra de Deus, evangelizando, lutando contra o pecado todo dia, porque há uma coroa de glória esperando você no final. Como os trabalhadores da vinha, ninguém perde por servir a Deus. Todos são recompensados. Primeira lição, então, é que Deus, sim, promete e concede recompensas a seu povo. Deus é galardoador. Mas a segunda lição é que Deus é soberano. Ele distribui essas bênçãos da forma como quer. Leia aí para a gente capítulo 20, versos 10 a 15. O presidente do Sindicato dos Primeiros Trabalhadores reclamou de como o senhor da vinha distribuiu a recompensa. Ele se achou rebaixado porque foi igualado ao último trabalhador que ganhou um denário também. Qual é a resposta do senhor da vinha? Eu quero dar esse último tanto quanto a ti. Não me alisto fazer o que quero do que é meu? Essa resposta aqui ressalta a soberania de Deus. Deus governa sobre tudo. Tudo é dele. A criação é dele. Deus é o rei do reino dele. Ele faz o que quiser, quando quiser, com quem quiser. Deus é o criador. Nós somos criaturas. Deus é o rei. Nós somos servos. Deus manda e nós obedecemos. Ele não deve nada para a gente. Se ele quiser dar tanto para o fulano e o dobro para o ciclano, ele pode dar. Em outra parábola, lá em Lucas 17, Jesus diz que quando tivermos feito o que nos foi ordenado, devemos dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Tem uma foto que correu às redes sociais de uma mãe numa formatura, na formatura da filha. E aí ela está segurando um banner, né, uma faixa grande com a foto da filha. Geralmente vem escrito, parabéns pela conquista, felicidades na nova etapa. Mas no cartaz dessa mãe estava escrito o seguinte, fulana, você não fez mais do que a sua obrigação. Assinado seus pais. Deus não nos deve nada. Nós simplesmente cumprimos a nossa obrigação. Mas como a gente viu no primeiro ponto, ele é um Deus galardoador. Ele é generoso. Ele ama derramar bênção sobre o seu povo. A gente não merece, mas ele faz isso de bom grado, porque ele quer, porque ele é generoso, porque ele é soberano. Por isso, nós não temos base nenhuma para reclamação, como o trabalhador faz. Nós vamos reclamar o que de Deus, irmãos? Que ele nos salvou porque quis? E, além de nos salvar, ainda decidiu conceder mais bênçãos para nós? Do que a gente vai reclamar? Quem pensa que a salvação ou as bênçãos que fluem de Deus são meritórias, não aceita a soberania de Deus de jeito nenhum. Porque o coração dessa pessoa está cheio de orgulho. Ela pensa assim, não pode ser assim. Eu tenho que conquistar a salvação. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar a salvação, para conquistar o favor de Deus. A soberania de Deus esmaga a nossa soberba, porque Deus salva quem Ele quiser. Deus distribui as bênçãos do jeito que Ele quiser. Olha o final da parábola.
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O evangelho é pregado a muitos. O chamado ao arrependimento, a mensagem do reino de Deus, é anunciado a muitos. Mas Deus salva exatamente quem Ele quer salvar. E isso ofende o nosso coração orgulhoso e invejoso, porque o pecado dentro de nós nos faz pensar que o relacionamento de Deus conosco é como uma relação comercial, é algo meritório. E não é assim. Lembre-se da parábola anterior, do credor incompassível. E se você não viu, acesse o site da igreja e ouça. Nós vimos que a nossa dívida para com Deus é impagável, é infinita. É impossível ficarmos com saldo positivo para com Deus pelos nossos esforços. É somente Deus exercendo a sua soberania, decidindo perdoar nossa dívida, perdoar nossos pecados por meio de Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida com seu próprio sangue, ressuscitando ao terceiro dia, confirmando que Deus Pai aceitou o pagamento. Só assim somos salvos. Nós só chegamos diante de Deus com as mãos vazias, dizendo, eu não tenho como pagar, Senhor. Eu não tenho como pagar. Eu não posso fazer nada. Mas eu confio em Jesus Cristo, que fez tudo por mim e pagou essa dívida por mim. É Deus quem faz tudo, irmão. É Deus quem faz tudo. Ao Senhor pertence a salvação. Deus é soberano. E louvado seja Ele por causa disso, porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos eternamente. Deus é galardoador. Deus é soberano. E por último, Deus é gracioso. Capítulo 20, versos 8 e 9. Todos juntos. 1, 2, 3. Os últimos receberam um valor que não mereciam. E isso foi muito mais do que esperavam. E é esse o ponto principal da parábola. Jesus quer mostrar que o reino dos céus não opera baseado em convenções comerciais. Deus reina pela graça, não é pelo mérito. Essa é a advertência que Jesus faz a Pedro. Ele está dizendo, vocês, apóstolos, terão recompensa. Sentarão em 12 tronos, reinarão comigo. Mas vocês vão receber isso, não é pelo mérito de vocês. Porque abandonaram tudo para me seguir. É porque Deus é bom. É porque Deus é gracioso. E Ele se alegra em conceder bênçãos ao seu povo. E Ele faz isso de forma abundante. Se aqui, no reino dos homens, os primeiros são os primeiros e os últimos são os últimos pelo mérito, pelo esforço, no reino de Deus é diferente. Os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos porque Deus é gracioso. Ele é quem concede bênçãos. Ele é quem concede as recompensas. Na nossa mente, recompensa está muito ligada com a ideia de mérito. Mas não é assim no reino de Deus. Ainda que Deus nos incentive à obediência, prometendo nos dar recompensas no final, nada disso vai ser alcançado pelo mérito. Tudo vai ser dado por Deus. E as bênçãos que Ele nos dá são muito mais superiores e excelentes do que as coisas que sofremos ou que perdemos nesse mundo. Se é assim, irmãos, se tudo é dado por Ele, de forma imerecida, graciosa, abundante, como é que pode ter ordem de classificação no reino de Deus? Os primeiros são os últimos são os primeiros. Não tem um mais salvo que o outro.
como Paulo diz aos Coríntios, que se diferenciavam pelos grupinhos que se formaram em torno de Paulo, Pedro e Apolo, e que se achavam melhores do que os outros por causa de dons espirituais, Paulo fala o seguinte: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? É tudo pela graça, irmãos. Por isso, nós não temos base para reclamação. A gente vai reclamar o quê de Deus? Que Ele nos salvou pela graça? Que, além de nos salvar, ainda concede graciosamente bênçãos para nós? Essa semana, minha filhinha acordou de madrugada com a fralda cheia. E aí, quando eu peguei ela no colo, ela fez mais um xixizinho que transbordou a fralda. Aí molhou a roupa dela, me molhou, molhou o chão, molhou tudo. Nessa hora o sono foi embora. E aí subiu no meu coração a reclamação. Ah, não. Além de trocar a fralda, eu vou ter que trocar a roupa dela, esperar ela voltar a dormir, para depois eu tentar dormir. Mas depois veio um aperto no coração. Porque eu estava reclamando que Deus tinha me dado uma menininha tão linda, para eu cuidar dela do jeito que Ele cuida de mim. Irmão, irmã, pare de reclamar, de murmurar do seu trabalho, dos seus pais, da sua escola, dos seus filhos, do seu cônjuge, das coisas que acontecem com você, das coisas que você tem recebido de Deus. Reclamar de como Deus distribui bênçãos, dons, recompensas ao seu povo, ou ter inveja do outro que recebeu bênçãos, é uma ofensa, ou à soberania de Deus, ou à graça de Deus, como o primeiro trabalhador faz. Cada momento de ingratidão, de reclamação, seja da chuva, do sol, que Jesus diz que é bondade de Deus sendo derramada para todo mundo, no trabalho, seja o que for, você está dizendo para Deus o seguinte: o Senhor não tem direito de fazer isso. Eu sei governar melhor do que o Senhor. O Senhor é generoso demais. O fulano não merece essa bênção que o Senhor deu para ele. Eu estou na luta, eu estou na fadiga há muito mais tempo e até agora nada para mim. Nós precisamos ser mais agradecidos ao Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é galardoador, Deus é soberano, Deus é gracioso. E diante disso eu espero que tenha ficado claro que você não pode se salvar. É impossível você chegar até Deus pelo seu esforço, pela sua diligência, pela sua moralidade, pelo seu caráter, por suas boas ações. É impossível você entrar no reino dos céus, herdar a vida eterna, confiando em quem você é, no que você faz ou no que você tem. Isso é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. E hoje você ouviu a mensagem de que esse Deus reina soberanamente. E você tem uma dívida infinita para com Ele. E haverá um dia em que esse Deus chamará todos para prestarem contas. E se você estiver endividado, você vai ser punido eternamente. Mas hoje há esperança para você. Porque você ouviu que esse Deus soberano é gracioso. Ele dá para você o que você não merece. Ele te dá salvação dessa punição. Ele perdoa a sua dívida. Porque Cristo fez no seu lugar o que o jovem rico não conseguiu e o que você jamais conseguirá, que é cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ele morreu na cruz, sofrendo a punição que deveria cair sobre você. Ele morreu no seu lugar.
mas ele também venceu a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia, demonstrando publicamente que é o Filho de Deus e que o perdão dos pecados é garantido e é gratuito, porque ele fez tudo por você. E além de ser Deus soberano e gracioso, ele é galardoador. Além de te salvar, ele ainda promete mais bênçãos para você no novo céu e na nova terra, onde ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso vai passar. Se Deus é assim, se Deus faz isso, por que continuar em rebelião contra Ele, confiando em si mesmo? Ele está de braços abertos para você, chamando você para experimentar delícias perpetuamente, dando tudo isso de graça, porque Ele é soberano e galardoador. Você não precisa arrumar sua vida primeiro, para depois vir até Ele. Não, venha hoje. Ele te recebe imundo, estragado e bagunçado mesmo, porque Ele ama nos consertar e nos limpar. Você não precisa dar a Ele algo antes de vir. Não é uma relação comercial, é graça. Ele te recebe de mãos vazias mesmo. Creia nele. Confie no Filho dele, que fez tudo por você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus galardoador, soberano e gracioso. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por essa grande salvação em Cristo Jesus, Deus. Que sejamos fiéis ao Senhor na nossa caminhada, aguardando e esperando a bênção no final, que com certeza virá. E que maior bênção é, Deus, de estar perante o Senhor, perante o nosso Senhor Jesus Cristo, sentar com Ele, comer com Ele, rir com Ele. Oh Deus, Maranata, vem Senhor Jesus. Em nome do Senhor te oramos. Amém.